Começa agora TCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e hoje iremos falar sobre comunicação social na igreja. Nos dias atuais, o que era visto em segundo plano por muitas igrejas se tornou prioridade, pois muitas denominações evangélicas têm transmitido suas programações semanais via internet. No entanto, utilizar esse meio de comunicação é simplesmente pegar o celular, ligar a câmera e transmitir para o mundo inteiro. Existem regras a ser seguidas? Qualquer um pode fazer este serviço? Esse serviço deve ser exclusivo para os membros da igreja? É sobre isso e muito mais que iremos conversar nesse episódio. E quem vai estar participando desse podcast é a Lizzy Sevilha, de 25 anos. Ela é formada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Veiga de Almeida. Ela mora em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela é nascida e criada na Igreja Presbiteriana. Atualmente, ela é membro da primeira Igreja Presbiteriana de Nova Iguaçu, no município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela trabalha com produção de conteúdo para redes sociais e também ela é responsável pela comunicação da igreja local e da Federação de Mocidade do Presbitério de Nova Iguaçu. Lizzy, seja muito bem-vinda ao Teologicamente. Tudo bem com você? Olá, John, tudo bem? É um prazer estar participando aqui e desde já agradeço o convite. Nós quem ficamos felizes pela sua disponibilidade e espero que o episódio de hoje possa ser bastante produtivo. Também espero, vamos lá. Gente, daqui a pouco a Lizzy volta, vai estar falando mais um pouco. Deixa eu só dar uns recados bem rapidinho. Eu quero pedir a vocês para que vocês possam ajudar o Teologicamente. Como vocês podem ajudar o Teologicamente? Nós temos uma biblioteca virtual e a cada compra que você fizer nessa biblioteca virtual, você vai estar ajudando o Teologicamente. Assim nós podemos crescer, melhorar os nossos recursos e apresentar cada vez mais um conteúdo de qualidade para todos vocês. Quero pedir para vocês também estar nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, nós estamos também no YouTube. É só você pesquisar lá Teologicamente Oficial, que você vai nos encontrar em todas as redes sociais, tá bom? Então eu espero por você lá. Vá lá, deixa o seu recado, deixa o seu comentário, deixe também a sua sugestão de tema, porque isso é muito importante pra gente. Lizzy, eu estava dando uma olhada no seu Instagram e eu vi que você compartilhou lá a história de um pastor que cometeu uma gafe no meio da live. Que gafe foi essa, Lizzy? Então, John, eu recebi no meu WhatsApp na semana passada um vídeo de um pastor que ele já estava ao vivo na live do culto, mas eu acho que ele não sabia que já tinha começado. E ele até chegou a perguntar, já começou? E, soltou um pum, assim, bem em alto e bom som, no meio da live. Já tinha gente participando, acredito que membros da igreja participando daquela live. Foi um momento muito constrangedor. Que quando eu falo parece que é brincadeira, mas não é. Eu recebi o vídeo, então é real, aquilo aconteceu. Não, eu achei, quando eu estava lendo, eu achei que no final você ia colocar uma nota dizendo que era só uma história. Não, mas foi verdade, gente. Isso aconteceu mesmo, o vídeo circulou pela internet, pelos grupos de WhatsApp, tanto é que chegou até a mim e eu não conhecia a pessoa. Puxa vida, nunca é tarde para começar, né? Exatamente, nunca é tarde para a gente tentar desempenhar um bom trabalho de comunicação nas igrejas. Não é porque você não é formado na área da comunicação, você não vai fazer um bom trabalho, entende? Você precisa entender, pesquisar, estudar para poder desempenhar o melhor trabalho possível para a obra do Senhor. A gente não pode fazer de qualquer jeito. É bom entender bem, estudar para poder evitar algumas situações como essas que aconteceu em relação ao pastor, né? Na hora da live, talvez ele não entendia muito bem como é que funcionava ali a live no Facebook e acabou passando por um momento bem constrangedor, já estando ao vivo na internet, né? Para todo mundo ver. E como dizem por aí, né? Quem sabe faz ao vivo. Pois é! É isso aí, gente. Olha, daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí porque a gente volta já. Olá pessoal, aqui quem fala é o Willy do Resenha Teológica e esta é minha indicação de livros para o Teologicamente. Eu quero indicar para vocês
É um livro que vai abordar de forma bem completa essa questão de história da igreja e principalmente esse período aí da Reforma Protestante, que é o livro História Ilustrada do Cristianismo, aí de Justo Gonzalez, lançado pela editora Vida Nova. Esse livro inicialmente foi uma série de 10 volumes que agora a Vida Nova conseguiu unir esses 10 volumes em apenas 2. Então você compra hoje esses 2 volumes que vão corresponder à história toda, o que antes vinha em 10 volumes. História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez. Essa foi a minha dica literária de hoje. Acompanhe minhas redes sociais, só você procurar Resenha Teológica no Instagram e no YouTube. Até a próxima! Muito bem, estamos de volta e a convidada de hoje é a Lise Sevilha. Ela é formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nesse episódio. A gente vai estar falando sobre comunicação social da igreja na internet. Mas antes da gente continuar essa conversa, Lise, fala pra gente o que é o Comunica Church. Bom, o Comunica Church ele é um projeto criado para auxiliar as igrejas e pessoas que trabalham com a comunicação nas igrejas. Nós estamos no Instagram com @comunica_church e no Facebook, facebook.com/comunicachurch, tudo junto. E esse projeto surgiu porque com a pandemia do novo coronavírus, o trabalho da comunicação ficou muito mais visado. As igrejas que não tinham redes sociais correram para criarem as suas contas, as que não faziam lives para transmissão ao vivo dos cultos, né? Buscaram formas de continuarem os seus cultos na internet. Então, o objetivo do Comunica Church é passar aquilo que eu aprendi, que eu sei, minhas experiências, tanto profissionais como jornalista, e também experiências dentro da igreja, no trabalho de comunicação na igreja, para aquelas pessoas que desejam começar a desenvolver esse trabalho, ou já começaram, mas não sabem muito bem o que fazer, encorajar as pessoas para que não desistam e realizem esse trabalho da melhor forma, e também, se necessário, se assim as igrejas quiserem, prestar consultoria também de comunicação para estar auxiliando da melhor forma. Então, o Comunica Church nasceu com esse objetivo. Muito bem. E algo que você me disse agora, que você falou agora a respeito do coronavírus, da pandemia, que praticamente todas as denominações, como a gente falou no início, que não via esse serviço tão essencial assim, e agora já está olhando com outro olhar, né, para esse lado de comunicação da igreja. Sim. Só que essa comunicação da igreja pela internet é simplesmente ligar uma câmera e transmitir? É fácil assim? Não é nada tão simples como parece, né? São muitas barreiras que a gente vai encontrar no meio desse caminho, né? Como, por exemplo, a falta de equipamento, uma internet que talvez não seja tão boa assim, falta de pessoas mesmo que queiram, que desejam, saibam trabalhar. As igrejas que já faziam lives, por exemplo, não encontraram nenhuma dificuldade agora. A diferença é que elas transmitem os cultos, mas não tem ninguém ali no templo, né? Agora, quem antes não tinha essa experiência, essa dinâmica de trabalho com comunicação na internet, se encontrou numa corrida contra o tempo. Então, a comunicação na internet ela vai muito além disso. É produção de conteúdo para as redes sociais, conteúdo de qualidade, é transmissão ao vivo dos cultos, é interação nas redes sociais. Você não sabe quem vai alcançar na internet, quem está assistindo o seu conteúdo. Então, é um trabalho que deve ser feito com muita seriedade, como tudo o que nós fazemos no reino de Deus, né? Sempre com seriedade e qualidade. E já que você falou que não é tão fácil assim, né? Quais são as regras que elas devem ser seguidas? Existe também essa questão da ética, a postura, o modo de falar, de se gesticular? Existe isso tudo também? Sim, existe. Eu poderia pontuar aqui algumas regras. Uma delas seria a comunicação alinhada com a palavra de Deus, sempre em primeiro lugar. A gente não pode esquecer isso em hipótese alguma. Depois, uma comunicação alinhada com a missão, visão e valor da igreja. E aí, como que você vai saber qual é a missão, visão e valor da sua igreja? Você, membro da equipe de comunicação, líder da equipe de comunicação da igreja, sente com seu pastor, com o líder da sua igreja, com os presbíteros, converse, entenda, conheça bem a sua igreja. Cada igreja
tem a sua estrutura, tem a sua dinâmica. Então, conheça bem para que você saiba comunicar da melhor forma. Não é comunicar aquilo que você acha que tem que ser colocado com a sua pitada de personalidade. Não. É todo o perfil e identidade da igreja, seguindo a doutrina da igreja na qual você está ali representando. E escrita correta, você está representando a sua igreja, então não tem como você escrever errado. Muitas pessoas estão olhando, estão te assistindo. E em relação à postura, né? Como o exemplo que a gente falou lá no começo do pastor que cometeu uma gafe, até mesmo os líderes que aparecem nos vídeos, eles precisam ter uma postura. Então, você, membro da comunicação, é sim o responsável por orientar o seu pastor. Uma coisa é ele estar ali na igreja, no púlpito, pregando, dirigindo o culto ao vivo, para as pessoas que estão ali assistindo. Outra muito diferente é ele falar para a câmera em um conteúdo que vai ser veiculado e você vai até perder o controle dele, porque vai ser compartilhado. Então, oriente seu pastor, ensine a ele qual a postura ele deve ter na hora da live. Pastor, olha, quando a live começar, vai acontecer isso, isso e isso. Explica direitinho para ele, fala o que ele pode ou não pode fazer. Nesse momento de pandemia especificamente, se você não está próximo do seu pastor, o que pode acontecer, e ele está sozinho fazendo a live, liga para ele, faz uma transmissão de vídeo, uma conversa por vídeo para você explicar, para que ele se sinta à vontade. Então, são muitas regras, assim, regras não, dicas, né, na verdade, para você seguir e desempenhar o trabalho da melhor forma. A gente fala regras, né, porque a gente entende que deve existir algumas coisas que devam ser feitas e outras não, mas na verdade são dicas, né, para ser seguidas, né? Sim, exatamente. Qualquer um dessa igreja pode fazer esse serviço, ou esse serviço ele pode ser terceirizado por uma empresa mais especializada, ou qualquer um membro da igreja pode estar fazendo esse serviço? Então, depende, a resposta é depende. Na maioria das vezes, são os próprios membros que fazem isso, assim como os outros trabalhos da igreja, né? Dar aulas, ministrar no grupo de louvor. Mas há igrejas que têm condições, sim, de pagar por uma agência especializada em comunicação para igrejas, que têm condições de pagar, ou então, um designer para fazer algumas artes, cartazes ou gráficas para produzir os boletins. Então, se a igreja tem essa condição de investir em consultoria em profissionais, tudo bem, não há problema algum. Mas, na maioria das vezes, não é o que acontece, principalmente com igrejas menores. E aí, nesse caso, são os próprios membros que fazem esse trabalho. Então, por isso que é muito importante que eles estejam preparados, estudem, aprendam para fazer da melhor forma possível. Isso também vai depender da condição financeira da igreja, né? Exatamente, não são todas que têm a comunicação como prioridade e a gente entende, não é errado isso. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá. Bem, já que você falou que esse trabalho ele pode ser executado também pelos membros da igreja, pelos próprios membros ali da igreja, eu gostaria então que você deixasse, né, algumas dicas para quem deseja se voluntariar nesse serviço, ou para quem já é voluntário, talvez desenvolve esse serviço há bastante tempo, mas às vezes faz aquele serviço não tão profissional assim. Sim. A primeira coisa que precisa entender é que comunicar é servir, né? Exatamente. A conexão, né, da igreja com a internet nos dias de hoje é algo muito importante. Nós estamos ali representando uma igreja, levando a palavra de Deus. Então, como eu já falei, eu vou repetir novamente, é um trabalho que deve ser feito com seriedade. Não sabemos quem a gente vai alcançar. Estamos, sim, cumprindo o nosso ID. Se você está trabalhando com a comunicação na sua igreja, você tem um chamado para isso, faça da melhor forma. Em primeiro lugar, entregue esse trabalho nas mãos de Deus. Então, essa é a dica número 0, digamos assim. Antes de qualquer coisa, entenda que comunicar é servir. Não é simplesmente você, vou fazer um post aqui, pegar uma foto do culto e escrever.
Não. Com palavras da sua cabeça? Não. É alinhado com a palavra de Deus, entendendo que pessoas podem conhecer a sua igreja através de uma publicação, através de um check-in na internet. Pessoas podem entregar as suas vidas a Jesus através de publicações nas redes sociais da igreja, vídeos, pregações do seu pastor. Então, é um trabalho que você precisa entender isso, né? Como se fosse um megafone. Eu li isso essa semana e concordo 100%. É uma comunicação como se fosse um megafone, assim. Você está espalhando a palavra de Deus para muitas pessoas. E na internet, a gente não tem noção de quem a gente vai alcançar, de quem está ali compartilhando o seu conteúdo. Então, em primeiro lugar, comunicar é servir. Não se esqueça disso. E a gente sempre costuma dizer também que a internet nos dias de hoje era as cartas paulinas do apóstolo naquele período, né? Exatamente. Era um meio que ele tinha de se comunicar com as outras igrejas que estavam distantes, né? E hoje nós temos Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Vamos aproveitar da melhor forma. Da melhor forma. Qual é a segunda dica que você daria, Liz? A segunda dica é montar uma equipe. Uhum. Sozinho é muito difícil. Trabalhar sozinho não é tão simples assim, na comunicação principalmente. Uhum. Temos a parte offline, né, que são os boletins, os folhetos, os cartazes, e a parte online, redes sociais, fotografia, filmagem, transmissão dos cultos, sites, blogs, enfim, uma infinidade de possibilidades aí para você comunicar na internet. Então é muito difícil você fazer tudo sozinho. Se você, no começo, não tem condições de ter outras pessoas, a igreja é muito pequena, não tem muitas pessoas para agregar na equipe, tudo bem, comece o trabalho com aquilo que você pode fazer, com o que você sabe fazer, mas comece a ter o olhar de observar pessoas que possam te ajudar. Geralmente, os jovens e os adolescentes têm mais facilidade com celular, com internet, então que tal você convidar algum jovem, algum adolescente para começar esse trabalho com você? Dê essa oportunidade para outras pessoas aprenderem também. Futuramente você vai ver como o trabalho vai fluir melhor e com uma equipe organizada e unida, com funções bem definidas, né? O trabalho fica mais fácil porque sozinho a gente fica um pouco sobrecarregado. É um trabalho de formiguinha, né, Liz? Exatamente, principalmente no começo. Então, já que montou uma equipe, agora também é necessário capacitar essa equipe, né? Exatamente. Assim como os discípulos foram capacitados por Jesus, né, para levar a mensagem do reino de Deus. Na comunicação da igreja não é diferente. Estamos propagando a mensagem do reino também. Então a obra do Senhor não deve ser feita de qualquer maneira. Não tem problema se você não é um designer, não é um fotógrafo, um jornalista, enfim. Você pode estudar muitos conteúdos de graça na internet. Existem canais no YouTube, existem perfis nas redes sociais, como Comunica, por exemplo, que está aí para isso, para ajudar. Então precisamos, em primeiro lugar, nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus e também de conteúdos relacionados ao trabalho que desempenhamos na igreja, entender as métricas das redes sociais, métricas do Instagram, do Facebook, como escrever uma publicação legal, como criar artes pelo celular, por exemplo, que existe essa possibilidade hoje em dia com os aplicativos, aplicativos de edição de vídeo. Nossa, você pode aprender tanta coisa, então não precisa ter condições financeiras para isso. Você mesmo pode buscar os conteúdos de qualidade que a internet oferece. Então, a capacitação é fundamental para que esse trabalho seja feito com qualidade. Outra dúvida também que sempre acaba surgindo é aquela questão da periodicidade de publicações. Se publica uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, quais dicas você daria em relação a isso? Então, a minha dica é criar um planejamento. Sente com a sua equipe e pense o que vocês vão querer fazer. Geralmente, o recomendado é que você publique pelo menos umas 3 vezes por semana, né? Então, pensa, o que a sua igreja tem de atividade? Vamos divulgar os eventos, divulgar versículos bíblicos, as atividades das igrejas, fotos. Nossa, tem tanto tipo de conteúdo para você colocar. Então, a periodicidade e o que você vai colocar, né, o conteúdo editorial, vai depender muito do planejamento de vocês.
Mas é fundamental que tenha, sim, esse planejamento, que tenha um cronograma, detalhar quais serão os posts publicados no mês, definir os eventos da igreja que terão cobertura, como foto, filmagem, publicação posterior nas redes sociais. Crie um arquivo no Excel, no Word, compartilhe com a equipe e organize dia a dia. Na segunda-feira vamos publicar isso, na terça aquilo. E aí você tira um momento da sua semana para você produzir os conteúdos daquela semana, porque além da igreja temos outros afazeres, então a organização é fundamental. Se o trabalho da equipe de comunicação for planejado, ninguém vai se encontrar perdido. Ai, meu Deus, hoje não saiu nada na página da igreja, o que eu vou colocar? Não, você vai produzir um conteúdo de qualidade, com organização, tudo isso porque você se planejou. Então, esse planejamento é o primeiro passo, assim, antes de começar a colocar de fato a mão na massa de soltar publicações. É pensar o que vocês vão colocar e o que será, como será. E uma coisa também importante é ter um objetivo, né, Liz? Sim, é importante você saber o que vocês querem, né, na comunicação da igreja. Pretendem fazer com que mais pessoas encontrem a igreja de vocês, levar a palavra. Então, pensar como que esse trabalho pode ajudar a igreja, até onde vocês querem chegar, como farão para alcançar esses objetivos. A partir daí, e alinhado com o planejamento, o trabalho da comunicação dentro da igreja, ele vai fluindo. E aí vocês, com o passar do tempo, vão vendo os frutos sendo colhidos e isso é muito gratificante. Então, é importante saber daqui quanto tempo, o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar, quem a gente quer alcançar. Somente as pessoas da nossa igreja, ou a vizinhança, ou pessoas mais distantes. Então, traçar o objetivo é uma dica aí de ouro para você guardar no seu coração e colocar em prática. É isso aí. Liz, além dessas dicas que você passou aqui, você gostaria de deixar mais uma dica? Eu gostaria de deixar para você que está nos ouvindo aí agora a dica de persistência. Não desista. Sabemos que não é um trabalho tão simples assim. Mas não desista não. Pegue todas as dicas que nós demos aqui, que tem muito mais, na verdade. Se capacite para desenvolver um bom trabalho. Comece com o que você tem. Não coloque empecilhos de não ter equipamento, de estar sozinho. Não faz isso, não. Em primeiro lugar, ore a Deus para que Ele te capacite nesse trabalho. E você vai ver que as demais coisas serão acrescentadas, que você vai conseguir sim desenvolver um bom trabalho. Hoje a gente tem um aparelhinho pequeno, mas potente nas nossas mãos, que é o celular. Com o celular dá para fazer muita coisa, dá para escrever, dá para fotografar, dá para filmar, dá para fazer a parte de design. Então persista, insista e não desista. É isso aí, vocês acabaram de ouvir Liz Sevilha, da Comunica Church. Estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente e eu quero pedir mais uma vez para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial. E não se esqueçam de enviar os seus comentários, sugestões, ideias, porque a sua participação é muito importante para o crescimento desse projeto. Tudo o que nós fazemos aqui só faz sentido com a sua participação. E olha, nós estamos também nas mais diversas plataformas de podcast. Nós estamos na TuneIn, no Deezer, no Spotify, na Anchor, no Google Podcast, no Cashbox, enfim, na sua plataforma de podcast favorita. Você vai nos encontrar lá como TCast. Bem, agora eu gostaria de ouvir as considerações finais da Liz Sevilha. Bom, eu agradeço a oportunidade por estar aqui participando desse podcast. Comunica Church está começando agora, então foi um presente de Deus esse convite. E eu quero convidar você que está nos ouvindo a seguir Comunica nas redes sociais, acompanhar os nossos conteúdos e volto a repetir, seja encorajado, animado, faça sempre o seu melhor para Deus. Trabalhar com comunicação na igreja é prazeroso. Então coloque em prática as dicas que você acabou de ouvir e verás que estou falando a verdade. Então eu espero muito ter ajudado com a nossa conversa de hoje. Olha, eu já peguei umas dicas aqui, já estou até... já peguei umas dicas aqui, já vou colocar em prática. Tá certíssimo.
Liz, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Espero que você possa voltar mais vezes aqui. E eu quero agradecer também você que nos ouviu. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu TCast, o seu podcast de teologia.